De fato, muitas pessoas creem no Senhor Jesus e estão vivendo em pecado, incapazes de se libertarem. Mas eu creio que há cristãos que procuram por Deus sinceramente e vivem sob os ensinamentos do Senhor, carregam a cruz, procuram ser o sal da terra e a luz do mundo, amar seus inimigos e assim por diante. Como podem dizer que as pessoas que creem no Senhor Jesus só foram resgatadas, mas não mudaram? Isso não está de acordo com os fatos. Muitos crentes devotos podem ser humildes e pacientes, não fumar e nem beber. Isso não é mudar? Isso mesmo. Eu costumava discutir e xingar as pessoas, mas desde que comecei a crer no Senhor Jesus, tornei-me tolerante e paciente. E não xingo as pessoas para desonrar a Deus. Isso não é mudança? Os filhos de meus amigos sempre beberam e se envolviam em brigas. Mas após crerem no Senhor, todos esses hábitos ruins mudaram. Não importa o que seja, todos os que creem no Senhor mudaram. Nós que fomos salvos por causa da graça do Senhor Jesus, de fato passamos por alguma mudança em nosso comportamento externo. Não somos mais dissolutos e rebeldes como os descrentes. Mas isso não significa que não cometemos mais pecados e que alcançamos a obediência e a adoração a Deus. E ser completamente salvos por Deus é ainda mais fora de questão, porque a nossa natureza pecaminosa não foi mudada. Ainda pecamos sem querer e revelamos nosso caráter satânico, arrogante e convencido. Vamos dar uma olhada em outra passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Página 1082. Mudanças em nada mais do que comportamento são insustentáveis. Se não houver alteração no caráter, na vida das pessoas, mais cedo ou mais tarde o lado maligno irá se revelar. Quando Deus opera para salvar o homem, não é para adornar o homem com bom comportamento. A obra de Deus é para mudar o caráter das pessoas, fazê-las renascer em novas pessoas. Assim, o julgamento, o castigo, provações e refinamento do homem por Deus são todos para mudar seu caráter, para que ele possa alcançar obediência e fidelidade absolutas a Deus e a adoração normal a Deus. Esse é o objetivo da obra de Deus. Comportar-se bem não é o mesmo que obedecer a Deus. Muito menos é igual a ser compatível com o Cristo. A partir da Palavra de Deus Todo-Poderoso, podemos ver que as pessoas que foram realmente salvas não se comportam bem só por fora, mas seu caráter corrupto interior foi limpo, e elas podem ser absolutamente leais a Deus e obedecer-lhe, sem mais nenhuma desobediência ou resistência a Deus. Se apenas nos comportamos bem, mas não alcançamos a mudança em nosso caráter, e ainda cometemos pecado e resistimos a Deus com frequência, significa que ainda não fomos completamente salvos. Não posso aceitar esse ponto de vista. Há aqueles entre nossos fiéis que sempre se devotaram ao Senhor. Trabalharam com afinco por Ele, nunca o abandonaram, não importando as adversidades que encontraram. Uma fé assim não é digna de ser elogiada pelo Senhor? Eles não estão obedecendo e sendo leais a Deus? Pastor Ram, esse bom comportamento por fora não significa que uma pessoa seja obediente e leal a Deus. Vou lhe dar um exemplo. O homem, às vezes, é humilde, é amável, mas também pode revelar sua arrogância, seu egoísmo, seu caráter corrupto, desprezível, a qualquer hora. Isso mostra que a natureza do homem é a de trair, resistir a Deus e não a de obedecer-lhe. Aqueles escribas judeus e fariseus do passado também pareciam devotados, leais, pacientes e obtinham elogios do povo. Mas quando o Senhor Jesus veio para obrar, eles não procuraram e nem examinaram. Em vez disso, deram falso testemunho,
para condenar e caluniar o Senhor Jesus e, no fim, o pregaram na cruz. Esse fato é suficiente para provar isto. Bom comportamento por fora não representa que o nosso caráter tenha mudado. E, além disso, não significa que fomos completamente salvos. Vocês sempre falam sobre sermos completamente salvos. Então digam-me, o que conta como ser completamente salvo? Já alcançamos alguma mudança após crermos no Senhor. Isso não é ser salvo? Sim, como podem dizer que não fomos salvos? Irmãos e irmãs, as pessoas que são salvas de verdade não se comportam bem só por fora. A coisa mais importante é que, por procurarem a verdade, elas entendem a verdade. Seu caráter corrupto muda e elas podem praticar a verdade e obedecer a Deus. Quer sejam humildes, pacientes ou amem uns aos outros, esses não são apenas comportamentos externos, mas são os que elas revelam e vivenciam naturalmente e podem perdurar no teste do tempo e do ambiente. Mas as pessoas salvas pela graça apresentam só uma pequena mudança em seu comportamento externo. Elas não entendem a verdade. Seu caráter corrupto em seu interior não muda. E a forma com que veem as coisas também não muda. É por isso que ainda podem amar o mundo, o dinheiro, a posição e a fama avidamente e cobiçar o conforto físico, seguir as tendências do mundo e trair Deus. Por outro lado, por causa dos que foram salvos, entenderem a verdade através da obra de julgamento de Deus dos últimos dias, sua perspectiva sobre a vida e seus valores mudaram, entendem o valor e o significado de conquistarem a verdade e podem discernir sobre as coisas negativas. O resultado é que são distinguidos como os santos do mundo e não são mais enganados e seduzidos por Satanás. Não traem e nem se opõem mais a Deus e podem viver só pela palavra de Deus. Então, pelo que estão dizendo, salvação e salvação completa não são a mesma coisa? Não, claro que não. Salvação e salvação completa são, na verdade, dois conceitos bem diferentes. Há uma diferença na substância das mesmas. Com relação à questão da salvação completa, vamos dar uma olhada no que a palavra de Deus Todo-Poderoso nos diz. Quando as pessoas deixam para trás a imundície e as coisas corruptas de Satanás, elas ganham a salvação de Deus. Mas se permanecerem incapazes de se livrar da imundície e da corrupção, então continuarão sob o império de Satanás. A conivência, o engano e a desonestidade das pessoas são coisas de Satanás. Ao salvar você, Deus o separa dessas coisas. E a obra de Deus não pode estar errada. E isso tudo é para salvar as pessoas da escuridão. Quando você vive sob o império de Satanás, é incapaz de manifestar Deus. É uma coisa imunda e não vai receber a herança de Deus. Depois que você for limpo e aperfeiçoado, será santo e se tornará normal e será abençoado por Deus e trará prazer a Deus. A partir da palavra de Deus Todo-Poderoso, podemos ver que o padrão para a humanidade ser completamente salva é ser liberto do pecado e alcançar a purificação. Em outras palavras, o propósito do gerenciamento de Deus sobre o homem é conquistar um grupo de pessoas que possam se libertar do pecado e adorar e obedecer a Deus verdadeiramente. Não pessoas que só tiveram seus pecados perdoados, mas que ainda pecam e se opõem a Deus. Portanto, as pessoas que foram salvas de verdade são pessoas que, após serem resgatadas por Deus, são inteiramente limpas pela sua obra de julgamento dos últimos dias. Ou seja, pessoas que entendem a verdade e assumem a palavra de Deus como sua própria vida. Sua arrogância, falsidade, egoísmo, ganância e maldade originais e outros caracteres corruptos mudaram.
E elas agem pela palavra de Deus e vivem pela verdade em tudo. Sua natureza satânica não opera mais em seu interior. E podem permanecer firmes e dar testemunho, não importa as provações e tribulações que lhes sobrevenham, sem reclamar e sem querer escolher. E ainda são capazes de louvar e de obedecer a Deus. E mesmo que Deus as entregue a Satanás outra vez, Satanás é incapaz de corrompê-las. Somente tal pessoa foi salva de verdade. Esse é o real significado de ser salvo. Então, com base no que eles disseram, a salvação em que pensávamos não é a salvação completa. Irmãos e irmãs, a diferença de substância entre salvação e salvação completa é clara e fácil de se ver. Salvação refere-se meramente ao pecado do homem ser perdoado e ao homem não ser mais condenado, mas a raiz do homem, pecar, ainda não foi resolvida. Já a salvação completa refere-se ao homem após vivenciar a obra de julgamento e limpeza dos últimos dias, obtendo a verdade, libertando-se do pecado, purificando-se, sendo conquistado por Deus. Se só aceitarmos a redenção do Senhor Jesus, mas não aceitarmos a obra de julgamento de Deus dos últimos dias, então nunca nos libertaremos da servidão e das correntes do pecado. Portanto, nos últimos dias, Deus vem para proferir a verdade e realizar sua obra de julgamento, pelo propósito de resolver nosso problema de pecar desde a raiz. Resolver nosso problema de pecar desde a raiz? Como você explica isso? Estão dizendo que a raiz do nosso ato de pecar não foi resolvida? Do que se deriva o pecado? Então, do que acha que se deriva o pecado? Irmãos e irmãs, com relação a de onde o pecado é derivado, ninguém saberia se Deus não nos dissesse pessoalmente. Primeiro, vamos dar uma olhada na palavra de Deus Todo-Poderoso. Por favor, abram na página 455. O caráter corrupto do homem decorre dele ter sido envenenado e pisoteado por Satanás. Decorre do grave malefício que Satanás operou no pensamento do homem e em sua moralidade, em sua capacidade de perceber, sentir. É precisamente porque essas funções fundamentais foram corrompidas por Satanás e se tornaram radicalmente diferentes de como Deus as criou originalmente. A origem da oposição do homem a Deus, da rebeldia contra Deus, é a sua corrupção por Satanás. Porque ele foi corrompido por Satanás, a consciência do homem se tornou entorpecida. Ele é imoral, seus pensamentos são degenerados e ele tem uma percepção mental atrasada. Das palavras de Deus, podemos ver que a fonte de nosso ato frequente de pecar é a nossa natureza de oposição a Deus. Estamos profundamente corrompidos por Satanás. Todos os tipos de venenos de Satanás já criaram raízes dentro de nós. Os pensamentos e filosofias de Satanás tornaram-se nossas regras de sobrevivência e princípios de comportamento. Como resultado, nossos pontos de vista são todos contra a palavra de Deus e a verdade. Quando seguimos os pensamentos e filosofias de Satanás em nossas ações, nos opomos e desobedecemos a Deus em tudo o que nós fazemos. Se essas coisas não forem resolvidas, ou seja, se nossos pensamentos e opiniões não derem meia volta e nosso caráter não mudar, então seremos opositores de Deus para sempre e nunca estaremos de acordo com Deus. Pastor, pode nos falar sobre como a natureza corrupta do homem e os pensamentos e opiniões satânicos fazem o homem se opor a Deus? Vamos dar um exemplo. O Senhor Jesus disse: "Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo.
Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 8, 12. Disso podemos ver que aqueles que agradam a Deus são pessoas que se humilham e obedecem de bom grado. Quanto mais uma pessoa se dispõe a se humilhar, mais nobre ela é. Mas o pensamento e a opinião de pessoas corruptas como nós, quanto mais exaltado e admirado, mais se é glorificado, enquanto obedecer é visto como uma humilhação. Corroídos por esse pensamento e ponto de vista, tornamo-nos por natureza especialmente arrogantes, presunçosos, convencidos, egoístas e relutantes em sermos colocados abaixo dos outros. Incapazes de praticar a palavra de Deus ou de alcançar o temor a Deus e ficar longe do mal. Assim como os sumos sacerdotes, judeus e fariseus, que, embora estivessem familiarizados com a lei e soubessem que Deus queria que o homem fosse humilde, quando o Senhor Jesus veio para obrar, movidos por sua natureza arrogante, recusaram-se a abrir mão de sua alta posição na sinagoga para obedecer ao Senhor Jesus. No final, pelo bem de preservar sua própria posição, fama e lucro, eles não só condenaram e assassinaram o Senhor Jesus, mas caçaram seus discípulos em todos os lugares. Já hoje em dia, mesmo que os que seguem o Senhor estejam dispostos a guardar seus ensinamentos e a repetir suas palavras como sejam humildes, pacientes, perdoadores, benevolentes e sem preconceito. Quando Deus dos últimos dias veio para inaugurar sua nova obra, por causa de seus pensamentos e opiniões absurdos e de sua natureza arrogante, eles julgam levianamente, condenam, caluniam e blasfemam contra a obra de Deus. Vamos dar uma olhada no que Deus Todo-Poderoso diz. Por favor, abram na página 297. Por exemplo, se a arrogância e a presunção estão dentro de você, será impossível não desobedecer a Deus. Em vez disso, você seria feito para desobedecê-lo. Não faria isso de propósito. Faria isso sob o domínio de sua natureza arrogante e vaidosa. Sua arrogância e vaidade fariam com que você desprezasse a Deus. Fariam você ver a Deus como não tendo importância. Fariam você se exaltar. Fariam você constantemente colocar-se no mostruário. E, finalmente, fariam você se sentar no lugar de Deus e dar testemunho de si mesmo. No final, você tornaria suas próprias ideias, seus próprios pensamentos e suas próprias concepções em verdades para serem adoradas. Veja quanto mal é feito pelas pessoas sob o domínio da natureza arrogante e vaidosa delas. Isso mostra que, se a natureza satânica do homem e o veneno satânico interno não forem resolvidos, eles não serão capazes de obedecer a Deus e serem compatíveis com Deus. E tudo o que podem fazer é pecar, se opor a Deus e traí-lo involuntariamente. Portanto, Deus dos últimos dias veio para expressar a verdade, julgar e expor a natureza satânica dos homens e os pensamentos e opiniões satânicos dentro deles, fazendo-os entender e ver que esses venenos de Satanás são absurdos e perversos, estão em oposição a Deus e que eles podem negá-los e rejeitá-los e aceitar a verdade que vem de Deus. Só assim, os homens podem se libertar completamente do pecado e ser conquistados por Deus.